Palestinos protestam contra o Hamas na faixa de Gaza, dando um indicativo que talvez haja uma insatisfação contra o grupo que controla aquele território. Será que, de fato, pessoal, isso pode representar mudanças políticas regionais? Enquanto isso, a gente tem também o editor-chefe do The Atlantic divulgando novos prints depois que o governo americano tinha alegado que não havia informações sensíveis sobre ataques, equipamentos e pontos que seriam ali atacados no território do Iêmen. Com esses novos prints, há algumas alegações como a de Tulsi Gabbard, que é a diretora da inteligência dos Estados Unidos, que são altamente contraditórias e, mais uma vez, expõem uma atrapalhada do governo americano, mas que pode virar também crime. Falar um pouquinho também, galera, sobre o J.D. Vance, que afirma que vai junto com a sua esposa em direção à Groenlândia para discutir a anexação do território, e o próprio Trump garantindo que odeia ter que falar isso, mas que sim, os americanos tomarão a Groenlândia. Inclusive o Trump, que manda uma carta ameaçando os iranianos, alegando que se não houver algum tipo de negociação direta com a Ayatollah, isso pode significar uma intervenção militar, enquanto o Irã divulga o que eles estão chamando de cidade subterrânea dos mísseis. Vamos discutir aqui no vídeo. Falar um pouquinho também, galera, sobre a situação da Rússia, que lançou um ataque com drones contra Mykolaiv, que é uma área litorânea, ou seja, uma área que estaria supostamente envolvida no cessar-fogo entre russos e ucranianos. Será que a Rússia, então, já desrespeitou o cessar-fogo depois de um dia ou menos de um dia da instalação? Quais vão ser as consequências para o governo Putin? Para finalizar, pessoal, falar um pouquinho também sobre alguns soldados que foram mortos no território da Lituânia, muito próximo com Belarus, lembrando que aquela região, o corredor Suwalki, ela é muito tensa e isso pode significar algum tipo de intervenção estrangeira, enquanto a gente tem o Valery Zaluzny, que é um embaixador da Ucrânia no território do Reino Unido, alegando que todo mundo da OTAN sabe que o artigo 5º não será levado a sério, principalmente para os países do leste europeu. Por que será que ele está falando isso, hein? Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha esse vídeo, que o professor Ricardo conta muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, para quem não sabe, a Nomad, que é a maior e melhor conta internacional do Brasil, está oferecendo para você a possibilidade de comprar dólares. Não só com as melhores taxas do mercado, mas ainda com a possibilidade, com o meu cupom Ricardo20, ter até $20 de cashback. Sim, galera, você compra dólares com as melhores taxas, diversifica as suas posições e ainda pode ganhar $20 de cashback. Galera, é sensacional, tá? Eu, Ricardo, não é recomendação de investimentos, mas sempre gosto de diversificar um pouco minhas posições por conta de instabilidades políticas, diversificação de carteira, e com a Nomad fica super simples e didático fazer isso. Além disso, em caso de viagens internacionais, você vai lá, compra dólares na Nomad, e a Nomad aceita em mais de 180 países diferentes. Não tem dor de cabeça de ficar convertendo câmbio, essas coisas. Além disso, eu, faço por preferência pessoal, usar cartão Nomad Explore, e acho que é bem interessante para vocês. Você vai pagando ali suas contas, sei lá, gasolina, sei lá, o que mais você pode pagar, né? Posto de gasolina, restaurante, enfim. E você vai ganhando cashback dolarizado e pontos que você pode, inclusive, trocar por mais desconto na compra de dólares. Existem vários planos que, se você comprar mais dólares, o desconto ele é maior. Cara, são vários benefícios, tá? Então, consulte as condições ali na Nomad. Recomendo bastante para vocês. Caso vá comprar dólares, use a Nomad como uma referência. Com certeza é a melhor do Brasil. Belezinha? QR Code destacado na tela ou link na descrição, cupom Ricardo20. Então bora lá pro vídeo, pessoal. Seguinte, como eu falei para vocês na introdução, de fato a gente teve um momento que é raro dentro da política, dentro do território da faixa de Gaza, que foi um protesto de palestinos contra o Hamas, alegando que a guerra só existe ou também existe por conta da atuação desse grupo político na faixa de Gaza. Vai lembrar que esses protestos, eles aconteceram depois que o Fatah, para quem não sabe, o Fatah, ele também é um movimento palestino que está sob o guarda-chuva da ANP, Autoridade Nacional Palestina, mas o Fatah, ele é muito mais atuante na Cisjordânia. Não vou falar para vocês que o Fatah gosta de Israel, isso é mentira, mas o Fatah tem como um dos princípios aceitar uma eventual negociação com o Estado de Israel para a formação de 2 estados, e o Fatah deliberou que o Hamas deveria, até para fazer um cessar-fogo, até para acabar com o que está acontecendo, os ataques de Israel contra a faixa de Gaza, renunciar.
Vai lembrar que Hamas e Fatah tiveram um gravíssimo embate nos anos 2000 na faixa de Gaza e desde então as relações estão bastante comprometidas. Ano passado, China chamou uma série de lideranças palestinas, inclusive Hamas e Fatah, e eles tiveram uma leve reaproximação. Mas penso que com essas declarações, claro, mostram um distanciamento cada vez maior. Os líderes do Hamas estão alegando, inclusive um próprio funcionário alegou, né? Falou assim, poxa, mas quem são essas pessoas que estão protestando? O que será que está acontecendo na Cisjordânia? Por que eles não protestam lá? Afinal, galera, a gente sabe que Israel também está fazendo algumas ofensivas na Cisjordânia, inclusive contra alguns pontos, alguns locais de refugiados, alguns campos de refugiados. O que o Hamas está alegando é que, na verdade, tudo isso não passa de interesse político para enfraquecer o Hamas. Ou seja, aquelas pessoas que estão ali não é porque não gostam do grupo, e sim porque foram financiados por agentes estrangeiros, muito possivelmente pelo Fatah, que tem interesse em derrubar o Hamas como liderança da faixa de Gaza, para, claro, eles mesmos se estabelecerem como poder político. Só que a gente sabe, né, galera, que, de novo, todos os grupos, todos os membros falam exatamente a mesma coisa. Pode ter algum tipo de interferência estrangeira? Sempre tem essa suspeita, ainda mais no mundo da globalização como a gente conhece hoje. Mas é fato que existe uma insatisfação popular e da mesma maneira que talvez a gente tenha pessoas reclamando do Benjamin Netanyahu, porque atitudes como falar em deslocamento de palestinos, assentamentos na faixa de Gaza, assentamentos na Cisjordânia, políticas talvez muito ríspidas entre aspas aí, né? Contra as populações palestinas, poxa, isso viabilize um processo de paz. A mesma coisa, alguns palestinos veem na existência do Hamas um grupo que, do ponto de vista da sua própria Constituição, não aceita a existência de dois estados e fala do rio ao mar, seria que ser território palestino, ou seja, o Estado de Israel não tem o direito de existir, também inviabilizaria um processo de paz aí entre os dois territórios. Será, galera, que isso significa um prenúncio de uma queda do Hamas? Vai lembrar que a gente teve o próprio Benjamin Netanyahu alegando que quanto mais o Hamas segurar os reféns, pior serão os ataques e que há sim possibilidade de anexação de parte do território da faixa de Gaza como uma espécie de zona tampão. O Hamas, pelo contrário, alega que, na verdade, os ataques de Israel é que colocam os reféns israelenses em risco e que eles estão atentando contra a sua própria população. Outro assunto, galera, bem importante, está ligado mais uma vez aos vazamentos das conversas do app Signal, né, ou seja, o aplicativo ali de troca de conversas, em que o editor-chefe do The Atlantic, a revista The Atlantic, foi colocada de maneira estranha, vamos colocar assim. Para quem não sabe o que está rolando, falei com muito mais detalhes no vídeo de ontem, mas os americanos estavam planejando um ataque contra os Houthis. Geralmente, quando você tem conversas de membro de alto escalão, isso é feito por aplicativos oficiais, que têm uma segurança, uma eficiência muito maior do que um aplicativo, sei lá, um WhatsApp, entre aspas. Tá certo que o Signal, ele é conhecido por ter uma criptografia mais eficiente, a questão da segurança, mas convenhamos, galera, um aplicativo oficial do governo americano ofereceria muito mais segurança, e é o espaço próprio para falar sobre assuntos oficiais do governo. Tinham ali membros como Pete Hegseth, J.D. Vance, o próprio Marco Rubio, a Tulsi Gabbard, ela não confirmou, mas muito possivelmente também estaria ali naquele grupo. E houve ali algumas informações sensíveis que foram compartilhadas. Como eu falei para vocês, isso pode ser encaixado, inclusive, como um crime. Porque, cara, se há informações sensíveis que foram divulgadas, isso entra como uma possibilidade de ferir o ato de espionagem da Constituição dos Estados Unidos, que delibera que é crime compartilhar informações secretas fora do seu local adequado de custódia. Como eu falei para vocês, até a própria Hillary Clinton, quando era secretária do governo americano no governo Obama, ela também compartilhou algumas informações secretas de Estado no seu e-mail pessoal, e inclusive foi investigada por isso. Os republicanos querem passar um ar de normalidade, tranquilidade. O Mike Johnson, por exemplo, colocou, poxa, essas conversas só mostram como os Estados Unidos são fortes e estão dispostos a combater os Houthis. Cara, ninguém está negando que eles estão dispostos a combater os Houthis, não é isso que está sendo discutido, claro. Mas a ideia que, vamos imaginar, poxa, foi um jornalista que foi inserido de maneira sem querer pelo Mike Waltz. Aparentemente é isso que aconteceu. E se esse jornalista, por exemplo, ele fosse pró-Houthis?
fosse pró-Irã. Aí ele tem acesso às informações, poxa, olha, vai ser utilizado tal caça, tal equipamento, tal armamento, e compartilha de maneira prévia com as lideranças iranianas ou dos Houthis. E aí, tendo informações de quando seriam realizados os caças, eles poderiam preparar contra-ataques, deslocar membros de liderança e equipamentos militares. Óbvio que isso coloca em risco os próprios militares que fizeram ação ofensiva. Inclusive, alguns militares de topo americano já estão reclamando. Se fossem generais, comandantes que tivessem participado de um grupo de WhatsApp, entre aspas, compartilhando informações sensíveis, já teria pressão política, demissões, perseguições. Mas como são membros políticos, tudo fica na base do vamos ver o que vai acontecer. Os democratas estão pressionando, principalmente pela renúncia ou saída do Pete Hegseth e também do Mike Waltz. Quando a gente teve a informação, né, que o governo americano estava, imagina, não tinha informações, o próprio Trump falou isso, não tem informações confidenciais. A gente teve o próprio Mike Waltz colocando, olha, não tem localização, fontes ou métodos, sem planos de guerra. Nossos parceiros já tinham sido notificados que os ataques eram iminentes, ou seja, não houve nada confidencial. Aí o editor-chefe falou, então tá bom. Foi lá e divulgou mais prints, mais conversas, que falavam de equipamentos, colocava tudo que os americanos iriam utilizar. A própria Tulsi Gabbard, por exemplo, que é a diretora de inteligência dos Estados Unidos, falou na declaração ontem, prestando depoimentos ali para o Senado, falou assim, imagina, eu não sabia de nada sobre pacotes, armas ou prazos que seriam estabelecidos, a gente não conversou isso no grupo. Aí houve a divulgação, né? Ela falou assim, é que eu não lembrava que isso tinha sido discutido. Cara, para, né? Aconteceu há 2 semanas atrás e a gente discutiu sobre ataques que seriam feitos e tal. Eu falei pra vocês que não tinha acontecido porque eu não lembrava que tinha acontecido. Para, né, galera? Tá? Óbvio que isso é uma desculpinha pra tentar se livrar de algum tipo de punição por informações secretas terem sido compartilhadas. Isso é um caso gravíssimo e que deve ser tratado como tal, principalmente pela política aí, dos Estados Unidos. Muito possivelmente algumas consequências acontecerão, não acho que será contra o Trump, claro, mas muito possivelmente contra alguns dos seus secretários, porque há uma pressão muito grande da justiça e principalmente, claro, dos democratas. Você acha, galera, que alguma renúncia, perseguição, afastamento deveria acontecer por conta desse caso? Deixa aí nos comentários. Enquanto isso, galera, tivemos também uma notícia super importante de o J.D. Vance, que é o vice-presidente dos Estados Unidos. Galera, só lembrando, tá? Até esqueci de comentar com vocês. Poxa, que além dessas informações ultrassensíveis, há alguns pontos polêmicos, né? Colocando os europeus como aproveitadores, que eles são patéticos por depender de novo dos Estados Unidos para proteger o território, que seria ali, né, livrar o Mar Vermelho, o Canal de Suez, a região do Golfo de Aden, do ataque dos Houthis, e até colocando, mas, a gente vai atacar, mas ninguém liga muito para os Houthis, ninguém vai ligar para essa questão dos direitos humanos. Então, são temas sensíveis que foram compartilhados. Eu coloquei para vocês ontem que a Usha Vance, para quem não sabe, que é a esposa do J.D. Vance, vice-presidente dos Estados Unidos, ela tinha anunciado que ela iria até a Groenlândia. A gente sabe de toda a polêmica que está envolta em torno do território da Groenlândia. Ela tinha anunciado que iria para ver uma corrida de cachorros, aliás, de trenós puxado por cachorros, com uma comitiva americana. Estranho, mas beleza, né? E que ela daria uma passadinha ali na base militar que os americanos já têm. Base militar super importante, inclusive, para possíveis contenções ou avisos prévios da utilização de mísseis contra o território americano. Como houve uma comoção geral, a gente teve inclusive a liderança da Groenlândia colocando que era uma pressão absurda que estava sendo feita, porque eles não iam participar de nenhum tipo de reunião com nenhum representante dos Estados Unidos. O J.D. Vance, num tom até um pouco irônico na sua fala, deixou bem claro, tá? Nós vamos à Groenlândia para inspecionar a segurança do nosso território ou das nossas bases. Muitos países hoje ameaçam a Groenlândia. Galera, sendo sincero, ele não falou exatamente quais são os países que ameaçam a Groenlândia, e eu diria que, pelo menos em relação à soberania, eu vejo um país ameaçando a Groenlândia, que é os Estados Unidos, né? Mas, enfim, essas foram as palavras do J.D. Vance. E ele, inclusive, colocou que houve, né, muita empolgação com relação à visita da Usha, então decidi que eu também quero me divertir nessa visita. A primeira-ministra da Dinamarca, que, lembrando, é Dona
Existe uma questão de soberania complexa para as questões internas. A Groenlândia tem muita autonomia, principalmente pós anos 2000, mas ainda tem como chefe de Estado a mesma figura, né, chefe de Estado da Dinamarca. Então, para questões de defesa, para as questões das relações exteriores, a Dinamarca ainda tem bastante influência. A primeira-ministra dinamarquesa deixou bem claro que é inadmissível ver os Estados Unidos colocando essa pressão não só sobre a Groenlândia, mas também sobre a Dinamarca, e que nós resistiremos a essa pressão. O Trump deu uma entrevista ontem para um canal de podcast ali, né? Um canal de entrevista. E dentre outros vários assuntos, ele falou com todas as palavras: odeio dizer assim, mas nós vamos ter sim que tomar a Groenlândia. Precisamos da Groenlândia para uma questão de segurança nacional. Eu já trouxe para vocês que a Groenlândia é de fato um território muito estratégico em um Ártico que, com a redução das calotas polares, tende a ter novas rotas comerciais, mais exploração de petróleo. A gente sabe que o Ártico aproxima territórios muito estratégicos, como a própria Groenlândia, a Rússia, o Canadá, os Estados Unidos com Alasca. Então, é uma região super... Finlândia, Suécia, que são países que fazem parte da OTAN. Então, é um território muito estratégico. A instalação de bases militares é super significativo. Mas agora, galera, você fazer isso sem a anuência dos dinamarqueses ou da Groenlândia, óbvio que fere os princípios básicos aí, né, da Carta da ONU. Não que outros países não tenham ferido, claro que não. Mas estamos falando aqui do caso de Estados Unidos e Groenlândia. Será, pessoal, que eles vão usar algum tipo de força militar? A visita do J.D. Vance é na sexta-feira. Talvez algum tipo de proposta de compra? Vai lembrar também que acabamos de ter eleições na Groenlândia e o novo governo nem assumiu ainda. Então, reuniões não serão feitas com governos não eleitos, pelo menos é o que fala a Groenlândia. Enquanto isso, galera, tivemos também o anúncio, a partir inclusive da própria Tulsi Gabbard, que os Estados Unidos enviou uma carta em direção aos iranianos e deu um prazo para o Irã em 2 meses. A gente sabe que os Estados Unidos estão preocupados com o programa nuclear iraniano e, inclusive, convocaram os russos. Na última conversa, eles pediram para que a Rússia fizesse isso, para que a Rússia conversasse com os iranianos, já que a interlocução Rússia-Irã é muito melhor do que Estados Unidos-Irã, claro. Os russos convocaram os chineses e realmente conversaram com o Irã sobre o programa nuclear. Sabe qual foi o resultado? A partir das análises prévias, os Estados Unidos que estão errados. Sim, o Irã tem direito de ter o seu programa nuclear, já que ele é para fins pacíficos, e seria legal, Estados Unidos, se vocês suspendessem algumas sanções contra os iranianos. Acho que não era exatamente, né, essa resposta que os Estados Unidos gostariam de ter a partir dessa reunião com os russos. Então, o Trump ele mandou uma carta em que basicamente ele fala que o Irã deve negociar sim diretamente com os iranianos. Segundo a agência Axios, 2 meses para que role um novo acordo nuclear. Segundo o Irã, a resposta ainda está sendo detalhada e por isso a resposta não foi dada. Mas parece que é muito mais um atraso proposital nas negociações para saber exatamente o que vai ser feito do que exatamente algum tipo de questão muito complexa a ser respondida contra os Estados Unidos. Hoje, inclusive, o Irã, ele até mesmo com uma arma de dissuasão, né, de elemento de demonstração do seu poderio militar, mostrou uma cidade que eles estão chamando de cidade subterrânea dos mísseis. Segundo o vídeo e as informações oficiais, a gente fala de uma cidade de dezenas de quilômetros de túneis subterrâneos, com mísseis balísticos, mísseis de cruzeiro e que apontariam para uma força militar surpreendente dos iranianos. Novamente, é elemento de dissuasão contra os Estados Unidos e também contra Israel. A gente teve também, galera, falei para vocês ontem, né, comentamos ali, um cessar-fogo estabelecido entre Rússia e Ucrânia, mediado pelos Estados Unidos. Não é um cessar-fogo total, é um cessar-fogo parcial, que tange principalmente infraestrutura energética e também pontos de infraestrutura, principalmente pontos litorâneos, principalmente próximo ali do Mar Negro. Enquanto rolava o cessar-fogo, pouquíssimo tempo depois, a Rússia fez um ataque com drones contra a cidade natal do Zelensky. Cara, convenhamos, não que eu apoie isso, claro que não, né? Mas aparentemente não fere o cessar-fogo, porque não foi isso que foi acordado, mas um outro ataque foi feito. Um ataque também com drones contra Mykolaiv, que é uma região muito próxima do litoral ali no Mar Negro, e que aí sim estaria, né, abrangida dentro do processo de cessar-fogo com os ucranianos.
A Ucrânia ficou pé da vida e, inclusive, falou que isso ia acontecer. Falou assim, ó, Estados Unidos, a gente assina o cessar-fogo. Mas, vocês sabem, né? Se a Rússia descumprir, que é o que eu acho que vai acontecer, segundo Zelensky, vocês vão ter que voltar com as sanções, mandar apoio militar, apoio econômico, para que a gente consiga combater os russos. Pois bem, eles acabaram de descumprir. O que a Rússia alega? Mentira dos ucranianos. Porque a gente colocou que o acordo só seria cumprido quando os bancos do país, aqueles ligados ao agronegócio, fossem reintegrados ao sistema financeiro internacional. Muito possivelmente referência ao sistema SWIFT de comunicação interbancária. O que a Rússia alegou? A gente está fazendo um acordo do Mar Negro porque o Mar Negro é um mar super importante para as negociações, principalmente de produtos agrícolas. A grande reclamação não é que a fome está sendo utilizada como arma de guerra, ou seja, a Rússia invade a Ucrânia, prejudica a exportação, os alimentos ficam mais caros, a população mais pobre sofre. Vocês, americanos, baniram os nossos bancos que participam da conexão ou da comercialização de alimentos, de máquinas agrícolas, de fertilizantes, e óbvio que isso também impacta o preço dos alimentos. Então, aceita o cessar-fogo se você tirar sanções contra essa parte agrícola, alimentícia dos russos. Os americanos aceitaram. Só que o que a Rússia fala? Quando os bancos voltarem, isso não aconteceu, a gente para de atacar. Voltou os bancos? Não. Então a gente não tem que respeitar o cessar-fogo. Claro que isso pode dar pano para manga, e pelo menos enquanto eu gravo para vocês, os americanos não responderam a esses ataques aí dos russos. Para finalizar, pessoal, tivemos também uma notícia super importante sobre soldados americanos, mais precisamente 4 soldados e um veículo militar, que simplesmente desapareceram na Lituânia em meio a um exercício militar. Depois eles reapareceram e os 4 soldados foram dados como mortos. Por que isso é preocupante? Lituânia inclusive, eles desapareceram justamente quando estavam muito próximos da fronteira com Belarus. Quando a gente pega aquela região, talvez seja uma das mais tensas do planeta. A gente está falando de uma região que é o corredor Suwałki, que tem ali a Lituânia, a Polônia, o enclave de Kaliningrado e a própria Bielorrússia. Quando eu falo dessa região de fronteira que está sendo estabelecida ali pelos exercícios militares, a própria Lituânia anunciou que vai colocar uma série de minas terrestres, a Polônia colocou 11 mil militares e alega que está protegendo a fronteira não só contra eventuais ataques, mas também com uma guerra híbrida, segundo a Polônia, que a galera da Bielorrússia faz, jogando, entre aspas, imigrantes regulares no território da Polônia para causar uma desestabilização. Então, se esses soldados desapareceram bem na área de fronteira com Belarus, claro que há a suspeita que Belarus tenha sido o responsável, que é um aliado da Rússia, e que inclusive tem exercícios militares marcados para esse verão agora, verão, claro, do hemisfério norte. Maiores investigações serão feitas e depende do resultado. Será que terá alguma consequência para o recém-reeleito, entre aspas, né, Alexander Lukashenko? Enquanto isso, Valery Zaluzny, que para quem não sabe já foi figura super importante do governo ucraniano e hoje é o embaixador da Ucrânia no Reino Unido, alegou que todos os países do leste europeu que fazem parte da OTAN sabem que o artigo 5 da Constituição da OTAN é uma falácia. Para quem não sabe, o artigo 5º é o mais importante e ele delibera que qualquer ataque que seja feito contra um membro da OTAN, os outros membros terão que defender o país que foi agredido. Na prática, sei lá, Lituânia faz parte da OTAN, a Lituânia foi atacada, todos os outros países, incluindo os Estados Unidos, devem defender o país que foi atacado. Segundo Valery Zaluzny, os países bálticos, Polônia, Romênia, sabem que isso não será feito de maneira alguma, que os americanos não têm interesse em defender, e inclusive os russos sabem disso. Por isso que esses países estão pleiteando aumentar os seus gastos do PIB acima de 5%, colocar minas terrestres, justamente por uma questão de segurança e defesa nacional que não dependa dos Estados Unidos. Claro que também pode ser uma retórica argumentativa de um ucraniano que fala assim: OTAN, os caras não vão ajudar, os americanos não vão defender. Europa, me ajuda a armar, eu prometo que eu consigo combater os russos para vocês. E uma guerra, né, pessoal? A gente sabe que, assim, todo tipo de arma, inclusive numa guerra híbrida, a comunicação é mais do que essencial. Belezinha? Galera, se vocês curtiram o vídeo, então, já deixa o like, se inscreve no canal. Tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.